Olá, você que assiste esse canal. Hoje é um dia muito especial para nós aqui, canal que seja forte e corajoso. Eu gostaria que você compartilhasse esse vídeo, se você gostou, compartilhe com seus amigos, com a sua família, porque hoje nós temos um convidado aqui muito especial, muito querido em nosso meio. Ele que vai vir trazer o testemunho da vida dele e vai contar um pouco da história dele para nós, né? Que a história dele tão bonita, um homem honrado, casado, pai de um filho. Eu gostaria que nesse momento você recebesse Fabrício Batista. Oh, glória. Aleluias. Glória a Deus. A paz do Senhor Jesus a todos. Um prazer estar aqui. Desde já agradeço ao irmão Ágile, sua família, sua esposa, estar aqui falando um pouco da minha história e da palavra de Deus, da obra de Deus, do que o Senhor fez na minha vida. Fabrício, é um prazer assim, imenso estar com você aqui nessa noite. Você que é meu amigo de longas datas, né? E hoje nós podemos contar um pouco da sua história, um pouco, né, do que você viveu aqui nessa terra para estar edificando a vida dos irmãos, né? E a gente sabe que a própria palavra de Deus fala, né, que a porta é estreita, que o caminho é largo, né? Que o caminho é apertado. Então fale para nós um pouco da sua história, de como foi, né, a sua caminhada. Você que é pai de um filho, né, maravilhoso, onde, né, deu o prazer de conhecer ele. Conte para nós como foi, a questão da sua esposa, né? Conta para nós aqui, os telespectadores. Aleluia. Eu me converti no ano de 2003 na Igreja Videira, uma igreja de células que é de Goiás, e ela tinha uma igreja aqui na Contorno, ali perto ali do Center. Eu me converti lá e eu me batizei lá. O tempo se passou e aí eu me desviei do caminho do Senhor, fiquei vários anos, casei e em 2020, para a honra e glória do Senhor Jesus, o Senhor me aceitou de novo. Porque não é a gente que aceita Jesus, é Jesus que nos aceita, né? As pessoas acham que Jesus que tem que aceitar eles, não, é Jesus que nos aceita, né? Então você ficou um tempo desviado, né? E nessa época você já era casado? Eu fiquei desviado, nessa época era solteiro, depois eu casei, tive um filho, né, o Arthur, hoje para a honra e glória de Jesus está ele com 15 anos, vai fazer 16, e em 2021, depois de muitos anos fora da presença do Senhor, experimentei uma experiência com o Senhor e voltei para o caminho do Pai. Então, em 2021 você voltou os caminhos. 2020, 2021. Que bênção, né? 2020. Jesus ainda te resgatou, né? Mas aí Amém. nesse período da sua esposa, ela que é mãe do seu filho? Não, não. É o meu primeiro casamento, né? Eu me separei no ano de 2019 e voltei aqui do Polo Sexta, onde eu fui nascido e fui criado aqui no B. E tudo é propósito de Deus, né? Deus sabe de todas as coisas. Eu voltei para o Polo Sexto aqui. Nessa época eu estava desviado. Foi uma época muito difícil na pandemia, onde muitas pessoas me ajudaram. Minha comadre que já faleceu, a pastora Elisângela, um irmão, uma amiga, e várias outras pessoas que me ajudaram. Mas aí eu tive a oportunidade de ter um reencontro com o Senhor e estar na presença do Senhor. E hoje há 5 anos eu estou na Igreja Batista Manancial. Manancial da Adoração, e
estou na Igreja Batista Manancial da Oração, junto com o pastor Alex, mandar um abraço para ele, pastor Alex, pastor Wallace, Edinho, toda a liderança lá, que me apoiou lá nesses 5 anos que eu estou lá. E você passou uma experiência meio complicada, né, Wagner, nesse bairro aqui, né? Você morava de aluguel, né? Com um Arthur sozinho, né? Quando, na verdade, quando eu vim para cá, o Arthur não estava aqui, né? A mãe dele, eu morava com a mãe dele e eu ainda não tinha voltado para o Senhor. E nessa época foi uma época muito difícil, que foi a pandemia também, né? E a pandemia nos ensinou muita coisa, né? Eu acho que a pandemia ela mudou o mundo, né? Você vê que as coisas hoje, até hoje, tem impacto da pandemia. Hoje não se faz mais carro nem moto. A revelia, tudo é pronta entrega. E o mundo mudou. O mundo mudou, a gente mudou, né? Novos pensamentos. Mas o caminho é o Senhor. Não tem outro caminho. E um momento muito difícil, né? Eu vim morar aqui no bairro aqui, eu só tinha um colchão para dormir que a minha comadre me emprestou e eu fui morar de aluguel, porque eu não tinha geladeira, não tinha fogão. E a menina que eu morei lá na casa dela, Mariana, mandou um abraço para ela, me dava água gelada da janela, para fazer parede e meia. E passei por uns momentos difíceis, mas o Senhor, né? Para a honra e glória do Senhor Jesus, por isso que eu falo, gente, todo mundo pode te largar, mas não larga o Senhor, porque o Senhor, Ele é fiel na minha vida e na sua vida. E é interessante, né, Varão, que, como você estava me contando, né, é tão complicado a nossa vida, a nossa caminhada. E para você que está nos escutando, né, isso é um incentivo para o seu coração, para você não desistir. Porque aqui, ó, na frente de você está um homem lutador, um homem que morava de aluguel sozinho, um homem que praticamente criou o seu filho sozinho. A gente escuta tantas histórias de mães guerreiras que cuidam dos seus filhos sozinhos, que batalham ali para colocar o pão de cada dia. E a gente se deparar com a história de um homem que cuidou do seu filho sozinho, que criou o seu filho sozinho. E eu tive a oportunidade de conhecer o filho dele. O filho dele é uma bênção, mega educado. A gente foi até no aniversário dele, né, Varão? Filho muito educado, bem criado. E aqui está uma história de um homem vencedor, que hoje ele é pregador do Evangelho, já pregou em várias igrejas aqui de Belo Horizonte. E através desse testemunho, eu queria dizer para você não desistir, que hoje pode ser que está difícil, mas amanhã a roda gigante ela pode virar ao seu favor, que Deus ele pode te dar uma outra oportunidade. Como a história dele que ele estava me contando, morava sozinho com um filho de aluguel, acho que a sua esposa tinha falecido, não é isso mesmo, pai? Eu separei em 2019 e chegou o tempo que cada um foi viver o seu destino, né? Seu caminho. E nessa época meu filho morava com ela e ela criou meu filho a maior parte, não foi eu, né? E chegou um momento que as escolhas, né? Cada um tem as suas escolhas. E as escolhas vêm, mas as consequências também, né? Tanto veio para mim também, mas eu creio que isso é para o nosso amadurecimento, né? E o Senhor mudou a minha vida, porque morava numa casa só com colchão, não tinha geladeira, não tinha fogão, não tinha nada. E da onde Deus me tirou, só quem presenciou, só quem viu, sabe o que eu passei, né? Muito o Senhor colheu minhas lágrimas naquele quarto
aonde ninguém via. E foi um tempo de aprendizado, um tempo de entender, né, o processo, que a gente tem que entender o processo. Porque muitas vezes a gente não quer passar pelo processo, né? Eles falam que deserto não é lugar de crente, né? Mas a gente tem que passar pelo processo. O Senhor sabe de todas as coisas, né? O Senhor está no controle de tudo. E muitas vezes a gente se desespera. E muitas vezes a gente acha que o mal, mas o mal vem para bem. Porque a gente acha que aquilo que está acontecendo é o nosso mal. Mas o Senhor tem propósito até nessas coisas. É verdade. Então, você cuidou do seu filho de alguns anos para frente, né? Depois que Sim, dos 11 anos. faleceu, Dos 11 anos até hoje, aos 15. Tem 4 anos que ele mora comigo. nesses Foi no 4 anos, falecimento da minha primeira mulher. você quer contar um pouquinho sobre o falecimento dela? Né? Ela faleceu, teve um acidente de moto, né? Foi no acidente? E ela ficou internada 30 dias e o Senhor já tinha me falado que ela ia recolher ela. Como que ele me falou? Eu tive 2 sonhos com ela, numa cadeira de roda, toda de branco, numa sala, e ela chamava as pessoas não respondiam. Eu tive o mesmo sonho 2 vezes em datas diferentes. E ela teve um acidente de moto com um rapaz que ela estava com ele, né? E como Deus testifica as coisas, né? Eu não tinha falado para ninguém. Foi uma pastora lá no ministério lá, ela desceu de cima do altar falando em língua, falou comigo, eu lembro até hoje. Em 30 dias ia acontecer alguma coisa que ia mudar a minha vida. E mudou. E no falecimento dela, meu filho veio morar comigo, foi muito difícil, porque eu estava passando por um processo, mas eu encarei aquilo ali, e para a honra e glória do Senhor Jesus aí, graças a Deus, está tudo pela honra e glória do Senhor Jesus. Você vê, né, Varão, como é que é a obra de Deus, né? E ali, naquela situação, vocês eram casados, vocês chegou a se separar, ela cuidou do seu filho há um Sim, sim, tempo, chegamos a separar. aí Meu ela cuidou do divórcio seu filho. saiu e ela morreu, faleceu uns 3 meses antes. Interessante que, você tocando nesse assunto, estou lembrando aqui, quando ela faleceu, ela não tinha trocado os documentos dela, então quando ela faleceu, ela continuou usando meu nome, né? E Deus sabe de todas as coisas, né? E a gente, às vezes, não entende o trabalhar de Deus, né? Às vezes, nem era para ter sido separado, né, Varão? Mas tudo tem um propósito de Deus, né? Deus sabe de todas as coisas, né? Eu lembro também que eu estava passando um processo aqui, contar um pouco aqui na minha história. Eu não tinha geladeira, não tinha fogão, estava cozinhando ali na lenha. E certo dia eu estava indo para a igreja, né? Saía daqui, ia lá no Dom Silvério, da igreja, de terno, chegava lá todo suado, todo fedendo. E às vezes eu via também alguns irmãos, não todos, né? Na época, né? Zombando, porque eu andava aquela distância, chegava suado na igreja e o Senhor sabe, né? E uma coisa interessante, né? Vou contar para vocês aqui como que Deus trabalha na vida do homem. Você está vindo para a igreja e a minha comida estava acabando.
Eu lembro que eu tinha um pente de ovo e tinha uma farinha de milho, né? Aquela de colocar no café. E estava subindo ali no Belmonte ali, quem conhece ali o Belmonte ali, na Caiaca ali, próximo ali naquela pracinha que tinha um Universal, agora fechou. E eu subi naquela rampa, que na hora que eu olho no chão tinha R$ 100. Que obra. E eu parei assim, eu lembro até hoje, eu parei, eu olhei para um lado, olhei para o outro, fiquei ali esperando. E se aparecia alguém, Rose, porque quem perde R$ 100? Quem perde R$ 100, né? E eu lembro até hoje, assim, eu vi ali o cuidado de Deus comigo ali. Eu fiquei ali esperando ali, porque eu ia devolver aquele dinheiro se tivesse dono ali. E para mim ali comer aquele arroz, comer ali aquele ovo e aquela farinha de milho, eu já estava satisfeito, porque eu estava com Jesus, né? E quando Jesus está no barco, não tem como dar errado, né? E eu lembro até hoje que naquele momento ali, Deus falou comigo, Deus estava ali me honrando ali. Eu peguei aquele dinheiro ali e não tinha quase nada, estava acabando, fui lá, comprei um kit de carne, varão, e comi uma carne cozida, fui comendo carne, coisa que tinha um tempo que eu não comia, para honra e glória de Deus. E aí as coisas foram melhorando, eu fui trabalhando, né? Aí saiu o auxílio, eu consegui pegar o auxílio, e aí deu para pagar o aluguel, deu para começar a comprar uma geladeira, não nova, mas usada, um fogão, uma caminha melhorzinha, e aí as coisas foram melhorando, para a honra e glória do Senhor Jesus. Isso comove o coração da gente, isso mexe com o nosso sentimento, né? Eu fiquei até emocionado aqui com esse testemunho do irmão, né? Porque você vê como que Deus faz, né, Vá? Deus, ele levanta o homem do pó da cinza. E me impressiona, Barão, que a sua história é parecida com a de Jó. E Deus, ele tira tudo de Jó, Deus, ele tira a esposa, graças a Deus, que pelo menos seu filho, ele concedeu em vida. Mas Deus, ele tira tudo da vida de Jó, para provar para Jó que ele é Deus na vida dele, e também para provar, para testar ali se Jó realmente, né, servia a Deus de verdade, amava ele de todo o coração. E você que está nos assistindo aí, isso é uma lição para você, que hoje você está passando aí, né, necessidade na sua casa, que hoje você pode estar passando necessidade da sua vida, mas como o nosso querido amigo Fabrício disse, se você tem Jesus no barco, uma hora a tempestade ela vai se acalmar. Assim como Deus fez na vida de Jó, Deus fez na vida do nosso querido amigo Fabrício, Ele pode fazer na sua vida também. Basta você perseverar nessa luta, basta você perseverar nessa batalha. E você que ainda não conheceu Jesus, agora que é a hora de você voltar para os caminhos do Senhor. Porque se hoje você está nessa situação, se você não conhece Jesus, Deus ele pode colocar você numa situação ainda melhor do que você imagina. Porque a palavra de Deus fala que os planos dele são maiores do que o nosso. E hoje nós vemos aqui um homem honrado, um homem casado. Eu pude ter o privilégio de ir no casamento dele agora, o tanto que foi maravilhoso, o tanto que foi abençoado. Hoje ele tem uma esposa maravilhosa. Hoje, pela honra e glória do Senhor Jesus, eles têm um automóvel para estar se locomovendo. Pela honra e glória do Senhor Jesus, hoje ele prega em várias igrejas. E esse testemunho dele já tocou a vida de tantas pessoas. Esse testemunho é para dizer para você que ainda há esperança. Na sua vida há esperança. E o nome dessa esperança é Jesus Cristo de Nazaré, que te ama. Porque assim como ele fez na vida do Fabrício, assim como ele fez na minha vida, ele quer fazer na sua vida. E só para resumir aqui, né, Varão? Passou pelo vale, ali naquela casa de aluguel que não tinha nada. Coisas que ficaram marcadas.
lembrando aqui uma coisa também que ficou marcada na pandemia, né? Na pandemia ninguém pôde trabalhar, né? Mas a gente tinha que dar um jeito, né? De ganhar alguma coisa. Eu lembro que eu fui no centro, comprei um pacote de pipoca e estava vendendo pipoca ali na Mato Grosso, Cotupis. Aí tinha um morador de rua lá que estava naquelas barracas e eu vendendo ali a minha mercadoria que eu comprei honestamente, paguei. E o cara abriu o vidro do carro e falou, o cara pedindo um dinheiro, o cara falou assim, você quer dinheiro? Pra quê? Aí eu quero dinheiro para comer. Ele falou, não, fala a verdade. O cara fala assim, eu quero dinheiro para me beber. O cara arrancou R$ 50 e deu um morador de rua. E não teve coragem de comprar um pacote de pipoca da minha mão, que era R$ 2 que a pipoca. Eu comprava o pacote por R$ 10, vinha com 10 pipoca e eu vendia R$ 2 cada um, dava 20. Então cada pacote de pipoca eu ganhava meia. Comprava R$ 10 e ganhava R$ 10, né? E você vê como que é o ser humano, né? Como que é a vida. Então, assim, algumas coisas que marcam a gente, né? E outra coisa também que eu aprendi é quando Deus começa a trabalhar na vida da gente, a primeira coisa que ele faz é tirar as amizades, né? E os falsos amigos sumiram tudo. Porque quando você está numa boa, quando você está bem, né? Minha casa, antes de eu passar por isso, antes de eu morar nessa casa aqui, eu fazia festa para todo mundo, pagava bebida, e as pessoas me procuravam, né? E quando eu fui no fundo do poço, as pessoas sumiram. E uma coisa que me marcou também, um dia eu lá no Nazaré, lá no bar que tem lá, famoso lá há muitos anos, eu passando lá, o pessoal bebendo lá, na hora que eles me viram, eles viraram as costas, né? Então assim, é, as coisas que a gente tem que passar, né? Coisas que a gente tem que passar. E eu passei muita coisa, vi muita coisa, né? Mas para a honra e glória do Senhor Jesus, né? Estamos aí, né? Temos que caminhar, a obra do Senhor não para, né? E meu testemunho é para edificar vidas, né? Às vezes você acha assim que não tem mais jeito, tem sim. Busca Jesus, clama ao Senhor que Ele muda a sua história. Ele mudou a minha vida, Ele pode mudar a sua história. Basta você crer e querer, né? Essas duas palavrinhas, você tem que crer e querer, né? Jesus, ele é educado, né? Ele não vai entrar na sua vida se você não querer. Então você tem que abrir, né? Para ele entrar na sua vida, querer buscar o Senhor, né? E Deus é maravilhoso. Deus mudou a minha vida, mudou a minha história, né? E eu tive a honra de pregar em algumas igrejas, né? Tive a honra e glória do Senhor Jesus. Eu nunca cobrei um centavo, irmão, porque eu acho que a obra do Senhor Jesus, ela tem que ser de graça. Eu o respeito, né? Quem acha que tem que cobrar, mas eu não cobrei um centavo. Eu lembro uma vez, irmão, que eu fui pregar, fui convidado para pregar no lugar e eu não tinha dinheiro para ir. E eu falei, tá na mão do Senhor. Tem que arrumar um biquinho aqui para me fazer, um lote para capinar, algum tipo de trabalho aqui. E faltando um dia para mim lá, apareceu. Então assim, Deus não fica devendo nada para mim, não fica devendo nada para você, né? Mas a gente tem que crer.
As pessoas hoje estão dentro da igreja procurando ser visto, querendo ser honrado pelo homem, querendo ser reconhecido pelo homem, né? Às vezes as pessoas saem da igreja porque não tem oportunidade, né? Procurando oportunidade do homem, confiando mais no homem. E o homem é como eu e você, não somos pessoas falhas, podemos falhar, né? Não existe igreja perfeita, né? O perfeito, a pessoa perfeita que teve que é Jesus Cristo, ele já se foi, né? Então não existe pessoas perfeitas. A igreja é feita de pessoas imperfeitas, né? Que busca a santificação. Por que nós tomamos a Santa Ceia? Né? Nós tomamos a Santa Ceia todo ano, todo mês, para a gente o quê? Se fortalecer na fé, né? Porque não somos dignos de nada, né? A gente não é digno de nada. Aí daquele homem que achar que é digno de alguma coisa, né? E hoje, infelizmente, né? A gente vê muitos altares aí ser reunião de igreja. A gente vê muita gente sendo promovido sem o aval do Senhor, né? E quando chega lá na frente, não aguenta. Porque a gente tem que ter uma bagagem, a gente tem que ter uma experiência, né? Pela honra e glória do Senhor Jesus. Eu já tive a oportunidade de ser consagrado e eu me optei por esperar, né? Não pular etapas, né? E a oportunidade chegou, eu tive a oportunidade também de mudar de igreja, aonde eu estou hoje, né? Fui convidado para estar no ministério e eu não quis sair, eu achei que não era a hora de sair, né? A gente estou debaixo da obediência, né? E a gente tem que ter esse cuidado, a gente tem que ter essa visão, né? De esperar. O que Deus tem para mim, o que Deus tem para você, irmão, é seu, ninguém toma. Então, quando chegar a hora, né, que o Senhor tem para você, na sua vida, as coisas vão se cumprir, né? Se não se cumpriram até hoje, porque ou não é de Deus, ou não é o seu tempo ainda. Mas no tempo certo vai se cumprir, né? Basta a gente crer e esperar. Salmo 40, esperai com paciência no Senhor. E muitas pessoas estão esperando no homem. Quando que ele vai me ver? Quando que ele vai me enxergar na igreja? Quando que ele vai me ver? Quando eu vou ter minha oportunidade? E as coisas não funcionam assim. E é interessante, né, Wagner, você falando aí que o cara do carro preferiu te dar o dinheiro para o outro se embebedar do que para você que estava ganhando seu pão de cada dia. Aí a Bíblia se cumprindo, onde me fala que por aumentar a iniquidade, o amor de muitos se piada. Eu queria que você contasse aqui com alegria do seu casamento, Wagner. Uma bênção de Deus, de sua Meu esposa, casamento, uma bênção. meu casamento foi uma benção. Mas antes de eu contar meu casamento, eu vou contar só um finalzinho da história aqui. Quando a minha ex-mulher faleceu, chamei meu pastor num canto e falei assim, com ele assim, e aí, como é que fica a minha vida agora? E a gente fica preso, né, a uma pessoa. Porque na verdade, né, as pessoas muitas vezes, elas distorcem a Bíblia, né? As pessoas distorcem a Bíblia, saem separando e casando, separando e casando, separando e casando, né? E eu, pelo temor que eu tenho ao Senhor, eu fiz a seguinte pergunta ao meu pastor: como é que fica a minha vida? Agora eu vou ficar preso a uma pessoa que já se foi?
né? E vou ter que viver sozinho agora o resto da minha vida, porque eu sou uma pessoa que o Senhor já recolheu. E meu pastor chegou e falou comigo: não, hoje você é um homem livre. Mostrou, lá na palavra, ele mostrou: você é um homem livre. E ali eu descansei o meu coração e comecei a orar, querendo uma esposa do Senhor. Eu queria uma esposa do Senhor, que gostasse de mim, mas acima de tudo gostasse do meu filho, né? E que amasse a obra do Senhor. E interessante, né? No meu casamento tinha 172 pessoas, né? Você teve a honra ali, né? Tive a honra de ter lá você e sua esposa como meus padrinhos de casamento. Eu nunca vi onde é que saiu tanta gente assim, né? Gente em pé. E quando eu estava lá na frente, não sei se você percebeu, eu comecei a chorar, né? Meu olho encheu d'água. E eu lembro, né, de uma música da Mídia Lima, e falava que no lugar da tua vergonha eu vou te honrar, né? E quando eu vi aquela multidão, aquelas pessoas no meu casamento, né? Eu comecei a glorificar e agradecer ao Senhor. Falar: Senhor, eu não mereço estar aqui, não mereço isso tudo aqui não, mas obrigado, né? Por mais uma oportunidade, porque o Senhor me honrou, né? Uma esposa abençoada, quero mandar um abraço para ela, Ives, te amo, mulher de Deus, você traz ela aqui também, mulher que louva, que prega, minha intercessora, né? Às vezes eu levanto lá, saio, não dá tempo de orar ali, mas ela está ali de joelho ali, por mim, pelo meu filho, pela nossa família. Isso para mim não tem preço, varão. Isso para mim não tem preço. Então, assim, o Senhor, o tempo é do Senhor. Deus sabe de todas as coisas, né? E é interessante, né? E como que a gente vê a obra do Senhor, o que Ele faz, né? Às vezes Deus ele tira coisas do nosso caminho, varão, que não é bênção, não é para edificar, para Ele dar uma coisa melhor, porque a palavra de Deus fala que Ele tem o melhor para a nossa vida. E você que está assistindo a gente nesse podcast, você que conhece a trajetória desse homem, eu falo aqui com palavras de peso, que eu pude conviver com ele, com a família dele, esse homem honrado. O casamento dele foi a coisa mais linda. A gente estava, eu e minha esposa, a gente se emocionou, porque a gente sentia a presença de Deus, porque como ele falou, como ele orava, buscava uma pessoa de... A gente pôde sentir a presença de Deus, da confirmação do Espírito Santo ali no casamento. Porque Deus ele tira a pessoa daquela capa ali, muitas das vezes da desonra, e Deus ele coloca a pessoa no altar da honra. Isso é maravilhoso de ver Deus fazendo na nossa vida, lá. Isso é maravilhoso de ver uma pessoa que antigamente os sonhos estavam perdidos e hoje Deus ele restaurou o sonho, restaurou a casa, restaurou a vida, restaurou o casamento. Isso é Deus ele mostrando que ainda existe esperança, que ele ainda trabalha na vida das pessoas que creem nele. Que Deus ele pode tirar você também que está passando por uma situação difícil e colocar no altar de honra, porque eu falo assim com palavras pesadas que eu já presenciei as pregações do Fabrício, o tanto que Deus ele tem abençoado, ele tem honrado esse homem no altar dele. E isso é para a honra e glória do Senhor, varão. Hoje você está assim, hoje você está sendo agraciado. Isso é para a honra e glória do Senhor. E eu tenho o privilégio de ser amigo desse homem. Aleluia. Muitas vezes nós já oramos juntos na igreja juntos. Monte junto. Isso é para você que está nos assistindo, que Deus ele faz essas coisas. Deus ele pega as coisas, como a palavra dele fala, que eles pegam as coisas loucas desse mundo para confundir a sábia. E ele pega, muitas das vezes, a pessoa ali que não está sendo honrada para colocar no altar de honra.
que você pode experimentar dessa dádiva de Cristo. Você que está passando por situações difíceis, você pode experimentar essa dádiva de Cristo. É só você perseverar nessa luta. E assim como Deus, Ele honrou, Deus, Ele preservou, Deus, Ele abençoou a vida do Fabrício, Ele pode abençoar a sua vida também. Basta você crer nesse nome que está acima de todos os nomes. Que esse testemunho maravilhoso aqui para a nossa vida, isso é para edificar a minha vida e a sua. E só resumindo aqui, né, Barão, porque o tempo já se foi, né? Então daqui a pouco sua esposa te bate. Só deixar uma coisa aqui, para não deixar passar. Lembrando, quando a minha ex-mulher faleceu, nós saímos do cemitério, né? E aí meu filho estava comigo aqui, mas a gente só não sabia que ela ia falecer e tal. E fomos lá pegar os documentos do meu filho, né? Ele ia morar comigo e, como eu disse aqui, o sonho, ela estava numa cadeira de roda, na sala de branco, né? Que eu falei, né? E quando eu cheguei lá, minha enteada lá, o pessoal não tinha achado a chave da casa, né? E eu pulei a janela, né, da casa. Quando eu cheguei lá, tinha uma cadeira de roda na sala vazia. Uma cadeira de roda. Vou falar de novo. Uma cadeira de roda na sala vazia. Deus não deixa os filhos dele enganar. E quando eu entrei lá para pegar os documentos do meu filho, eu pulei a janela, né? Eles ficaram lá. E para achar uma chave também, para abrir a porta, né? Ninguém sabia. Todo mundo com cabeça quente, tinha acabado de enterrar os irmãos do Arthur, são 3 irmãos, agora são 2, uma faleceu, depois eu vou contar essa história também. E eu me deparei naquela sala, com aquela cadeira, em pé, sozinho, eu e Deus, olhando aquilo ali, testificando o que o Senhor tinha me mostrado. O Senhor me mostrou. Então, assim, o Senhor não me deixou nenhum momento enganado. Nenhum momento. Que Ele me mostrou em sonho, Ele me mostrou pessoalmente lá na sala. Que foi aquela cadeira de roda vazia. Quer dizer, no meu sonho Ele estava chamando as pessoas e as pessoas não ouviam Ele. Ela já tinha partido. E a cadeira de roda lá, eles tinham comprado, varão, achando que ela ia voltar, porque se ela voltasse, ela tinha quebrado o fêmur e o baço. Você foi um acidente de moto, você como técnico de enfermagem, você sabe que se ela ficar assim, né, na cadeira de roda, ou pelo menos que ficar pelo menos um tempo, né, até se recuperar, ou um ou outro. Eu não sou especialista para falar isso, quem sou eu? Sou apenas um pobre servo de Deus, pecador. E aí eu presenciei isso, sozinho, dentro daquela casa. Você imagina todo mundo lá fora, sentado, assim, você entrar numa casa e você ficar lá. Eu fiquei assim uns 5 minutos olhando para aquela cadeira vazia. E é forte. É para a honra e glória do Senhor Jesus, né? Somos falhos, somos pecadores, né? Temos que buscar e honrar e glorificar o Senhor todos os dias, né? Porque muitas vezes a pessoa vai para Cristo e acha assim que os problemas dela vão acabar. Não. Mas o fardo de Cristo é leve. A Bíblia diz, né? Precisamos estar buscando o Senhor Jesus. Ele fala, eu sou o caminho e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Senão por mim. Barão, eu já vi muita coisa. Eu já vi uma macumbeira morrendo em cima da cama, sem as 2 pernas, no de Lomberes. Eu já vi minha esposa, né, essa minha ex-mulher, conversando comigo numa sexta, sendo entubada no domingo e não voltando mais. E voltando a esse assunto aqui rapidinho, ela virou para mim
nesse intervalo, ele falou comigo: olha, cuida do nosso filho que eu não vou voltar mais. Ela já sabia que ela não ia voltar mais. Então tudo foi casando, tudo foi, Deus foi testificando tudo. Então assim, eu já vi muita coisa, eu falo assim, que eu não assusto com mais nada, né? E tem mais coisas, mas né, uma outra oportunidade, né? A gente fala, mas o caminho é o Senhor. Não tem outro caminho senão seja o Senhor. Não adianta você buscar o caminho. O caminho é o Senhor. Tudo que eu tenho foi o Senhor que me deu. Meu casamento foi o Senhor que me deu. Meu filho foi o Senhor que me deu. O Senhor, há 5 anos atrás, me tirou da beira-linha aqui, usando droga, bebendo cachaça, né? Sem expectativa nenhuma de vida, né? E o Senhor, bens materiais passa, mulher passa, filho passa, mas a gente tem que ter a presença do Senhor, né? A gente muitas vezes fala assim, meu filho é meu. Não, o filho não é seu. O Senhor, né? O Senhor te dá a oportunidade de todo dia você ter seu filho perto de você, mas o tempo é dele, né? Sua esposa foi Deus que me deu. Ele te deu, mas ele pode tirar se ele quiser. E eu digo para você, viu? Não é todo mundo que passa a situação que você passou, ainda fica de pé, vai. Morando de aluguel, ex-usuário de droga, não tinha nada dentro de casa, como você acabou de falar, expectativa de vida, acabou de perder a esposa que tinha falecido, e mesmo assim ainda ter que cuidar de um filho, não é todo mundo que passa essa Sozinho. situação, E uma sozinho. coisa que engraçada também, que quando tinha acabado de enterrar lá, várias pessoas bateram nas minhas costas, Varão, falando assim, preocupa não, conte comigo. Nunca vieram, nunca vieram. E eu nunca pedi e nunca faltou. Nunca faltou. Nunca Glória a Deus. faltou. E a gente também tem que fazer a parte da gente, né? Não adianta também você também esperar que o Senhor traga as coisas aqui deitado em casa, dormindo até 9 horas da manhã, né, irmão? Né? A gente também tem que ter esse senso. Então eu fazia a minha parte e o Senhor me honrava. Eu fazia a minha parte, o Senhor me honrava. Eu ganhava R$ 50, dava 5 de dízimo. Não faltava serviço. Eu ganhava 100, dava 10 de dízimo. E não faltava serviço. Por que eu estou falando de dinheiro aqui, irmão? Porque muitas vezes a gente fala assim, eu não vou dar dízimo não para a igreja, para o pastor, não. Eu faço uma reflexão com você. Quando você dá lá R$ 2 ou R$ 3 o mendigo, lá você vai atrás dele para saber se realmente ele está comendo. Você, quando você faz uma doação, né? Você vai lá, você não vai. Por que você tem que achar e determinar que o pastor tem que fazer? É ele Deus, irmão. Faz a sua parte. Não preocupa se o pastor está andando de carro zero, você está andando de carro usado, não. Até porque, irmão, vou deixar uma coisa bem clara aqui: 99% dos pastores tira do próprio bolso para manter a igreja. E não é todo mundo que vai na igreja também que dá dízimo, não. E outra coisa também, igreja que consegue se manter, essas igrejas mais grandes, mais tradicionais, mais antigas. Mas o resto, muitas vezes, ou o pastor paga o aluguel, e eu falo isso com propriedade que eu já conheci, ou o pastor paga o aluguel completo do salário dele, ou pelo menos ele tem que inteirar, varão. Ele tem que inteirar. Se o aluguel lá é R$ 1.500, lá entrou 1.000. Então os R$ 500 tem que sair da onde? Do bolso dele. Porque
contrato de aluguel lá não vai no nome de Jesus, vai no nome do pastor, o responsável. Então, irmão, vamos ter um carinho mais especial pelos pastores, né? Orar pelos seus pastores, né? Muitas vezes a gente pede para a gente, né? A gente chega na igreja, a gente só quer pedir, pensa, né? Aí esquece de falar, Senhor, abençoa meu pastor, honra meu pastor também, né? A gente honra tanta gente que não merece, né? A gente muitas vezes recebe gente na nossa casa que nem merece estar ali, né? E muitas vezes a gente deixa de orar por uma pessoa que muitas vezes está precisando, né? Muitos pastores aí, né? Estão fora, não estão fazendo a obra de Deus, estão parados na obra. Ore pela vida dele, né? Pergunta se ele está bem, entendeu? Não fica olhando placa de igreja, não. Placa de igreja não vai levar ninguém no céu. Então procure pelo próximo, liga, né? Tem um grande amigo meu que está aqui no bairro aqui também, um pastor amigo meu. Eu sempre ligo para ele e falo, meu pastor, né? Ele hoje não está com o ministério dele, mas eu sempre procuro tentar honrar ele. Não vou falar o nome dele aqui, não precisa. A gente não precisa também ficar falando, né? Parecendo para a gente falando para parecer, mas é uma pessoa que lá atrás me deu a oportunidade de pregar na igreja dele e hoje ele está sem ministério. Mas toda vez que eu vejo, eu passo, cumprimento, mando mensagem para ele, às vezes, de vez em quando, falo, meu pastor, porque a unção que Deus colocou na vida dele, né, tem que ser respeitada, cara. Hoje em E dia muito, também, os pastores estão muito descrentes, as pessoas em si estão muito descrentes dos pastores. Tem crescido muito movimentos ali, né, Varão? De pessoas, né, sem igreja, movimento aí de pessoas sem rebeldes, pastores, pessoas né? rebeldes, né? Você imagine um filho de 5 anos falando assim, eu vou embora de casa, eu vou trabalhar, eu vou pagar um aluguel, fazer. Pode fazer isso? Não. É a mesma coisa a gente na fé. Como é que você vai fazer um movimento desse se você não tem bagagem? Eu vou contar um testemunho rápido aqui. Eu fui pregar numa igreja uma vez, lá na Pedreira Padre Lopes. E eu fui pregar nessa igreja Padre Lopes lá, tinha um cara na porta, a pastora dessa igreja tinha saído para resolver alguns problemas particulares e eu já tinha pregado lá algumas vezes e fui convidado para estar assumindo um culto lá no domingo para ajudar ela. E eu fui. E orei, preparei. E tinha um cara lá na Pedreira Padre Lopes, lá dentro. Ela estava lá fora, alterado e tal, sem camisa, queria entrar na igreja, a gente não deixamos. Falamos, irmão, você pode entrar, assistir o culto, mas vai lá, veste a camisa, o cara saiu transtornado. Na hora do culto, o cara entrou, vestiu a camisa, foi lá, entrou, sentou lá. Começou os louvores, começou a oração, adoração, o nome do Senhor. Com 10 minutos que ele estava lá, varão, ele pegou, ficou demoniado. Ele manifestou lá, começou a jogar a cadeira para cima lá, o povo que estava lá, tudo saiu. Eu e uma irmãzinha lá do coque lá, que pegamos o rojão lá, assim, e aí, né, com muita dificuldade lá, conseguimos lá reverter a situação e ele foi embora. E nesse dia foi uma experiência tão grande que eu nem dormi, mano. Eu fiquei com o olho regalado. Você fica, né? Eu penso assim, a gente acha que a gente está preparado para tudo, né? Mas aí parece das coisas que a gente fala assim, não, peraí. E tem coisas que a gente tem que, né, ter sabedoria, né?
E ali, aquela monte de gente lá, poucas pessoas aqui, que estavam com a sua vida no Senhor. E para você expulsar um demônio, varão, se você não tiver com a sua vida no Senhor, varão, ele te desonra ali na frente de todo mundo ali. Ah, não vá achando que você vai na igreja, que você chegar, eu vou na igreja. Eu sou crente há 10, 15, 20 anos. Vai chegar uma pessoa demoniada lá que você vai colocar a mão lá, ele vai te respeitar se você não estiver se consagrando, buscando, né? Estiver preparado ali. Né? É como se fosse um soldado, né? O soldado tem que ficar pronto, alerta, né? Vigilante, quando chamar ele para a guerra, ele tem que ser né? Você não pode pegar um soldado dormindo lá, sem a arma, né? Sem os seus utensílios, né? Então é a mesma coisa a gente na presença do Senhor. A gente tem que estar vigilante. Irmãos, busque ao Senhor. O Senhor é o único caminho. Não adianta. Eu já respeito, né? A gente tem que respeitar a opção de cada um, né? Mas não adianta, é o único caminho. E até Jesus, ele mesmo, né? Ele dá permissão ou não. Ele dá permissão ou não. Um tempo atrás eu estava olhando aqui um pai de santo falando que os orixás não conseguiram salvar a Preta Gil, né? E aí ele explicou que eles conseguem ir até um determinado ponto. Quando chega dali ali, tem a permissão do Senhor. Então, se a permissão do Senhor não permitir, não adianta. Então, como a gente cristão também, quando chega também a nossa hora, não adianta. Você vê que muitas vezes a pessoa também homem de Deus, mulher de Deus, você fala, mas como o Senhor permitiu que o homem de Deus teve uma enfermidade, teve um câncer, ou teve um infarto? Isso tudo é permissão do Senhor. O tempo dele ali já foi. Quando chega o tempo do Senhor na nossa vida, né, a gente tem que aceitar. Não é fácil, mas tem que aceitar. A gente tem que aceitar, né? A Bíblia fala, morrer em Cristo é lucro. Morrer em Cristo é lucro. Nós não vamos levar aliança, nós não vamos levar ouro, não vamos levar prata, não vamos levar carro, não vamos levar casa, não vamos levar marido, não vamos levar esposa, não vamos levar filho, não vamos levar amigos, não vamos levar animais de estimação, não vamos levar nada. Nem a roupa do corpo que a gente morre, a gente escolhe. A gente nem essa prorrogação a gente tem, prerrogativa a gente tem. Porque por mais que você chegue e fale assim, olha, eu quero ser enterrado com essa roupa. Muitas vezes a pessoa que vai lá no dia lá levar a roupa lá, quem já acompanhou um velório, alguma coisa, ela não leva, ou ela não quer que você seja enterrado naquele. Então nem a roupa do corpo você escolhe. Só falar que você quer ser enterrado de branco, só falar que você quer ser enterrado de amarelo, você vai ser enterrado de amarelo. E vai ficar, e tudo vai para o mesmo lugar. Né? Então, as pessoas hoje são muito tendenciosas, né? Muito olhando muitos bens materiais, esquecendo de buscar o Senhor. E a Bíblia fala, né? Buscar o Senhor quando se pode invocar e buscar. E assim, é interessante que o Fabrício aqui do meu lado, a gente fica até emocionado de conversar, né, Fabrício? Porque a gente já passou algumas coisas juntos, eu já ajudei ele já me ajudou. E é isso essa é a essência que Deus ele implanta na nossa vida, né, Fabrício? Porque a palavra de Deus fala que o primeiro mandamento é qual? Amar o Senhor Deus sobre todas as coisas. E o segundo é amar o seu próximo como a ti mesmo. E como eu disse aqui, que a honra dele está aqui nesse podcast hoje, né?
de poder, né, contar esse testemunho e ser eu, assim, o interlocutor, né, a ponte, né, que faz para chegar ao público, para edificar a sua vida que está nos assistindo aí. Para mim é muito gratificante. As pessoas hoje em dia, só finalizar aqui, as pessoas hoje em dia, elas querem você até bem, mas não querem você melhor do que elas. As pessoas não querem você melhor do que elas. E muitas vezes a pessoa não entende quando o Senhor, né, quer levantar um filho dele, quer honrar o filho dele, não adianta, né? Não adianta. E Deus é bom, o Senhor é bom, né? O Senhor é bom, e o tempo todo o Senhor é bom. Não cai uma folha de uma árvore se não for permissão do Senhor. Se não for permissão do Senhor. Então, independente do que você está passando, é permissão do Senhor. Aceite, busque ao Senhor, né? Às vezes o Senhor coloca situações na nossa vida para a gente estar buscando o Senhor, glorificando o Senhor, exaltando o nome do Senhor, né? Muitas vezes a gente quer subir em cima do altar e quer fazer uma excelente pregação. Muitas vezes tem uma pessoa lá que precisa ouvir o seu testemunho, através do seu testemunho ela vai se edificar e vai mudar a vida dela. Ela está passando a mesma coisa que você já passou, e muitas vezes aquilo ali vai edificar ela. E muitas vezes a gente está preocupado que o irmão vai achar, se a pregação que a gente pregou foi uma pregação boa, né? E a nossa pregação tem que ser para o Senhor. Nossos olhos têm que estar para o Senhor. A nossa vida tem que ser para o Senhor. E você que está nos assistindo, você já passou por uma situação difícil, se Deus ele já te honrou, se Deus ele já te abençoou, não deixe de contar seu testemunho, irmão. Porque assim como o nosso irmão Fábio está aqui, ó, através do seu testemunho pode alcançar vidas que estão perdidas nesse mundo. Através do seu testemunho, você pode estar ajudando muita gente que hoje está desenganada, que hoje está perdida, que está achando que não tem mais solução. Assim como teve solução para a vida do Fabrício, assim como teve solução para a minha vida, tem solução para a sua vida também. E o nome dessa solução se chama Jesus Cristo de Nazaré. Então não deixe de pregar, não deixe de falar a palavra dele, porque a palavra de Jesus Cristo fala que ele deu-nos poder. A palavra de Deus, de Jesus Cristo fala que é o ID que está nas nossas costas, que está o chamado da nossa vida, que é o ID a todos e pregai o Evangelho. Aleluia. E através do seu testemunho, você que está me escutando, você pode estar libertando vidas, você pode estar ajudando pessoas a sair de situações difíceis, e também você pode estar amando o próximo, através do seu testemunho, através da sua palavra. Então não deixe de falar, irmão. Não deixe de falar com pregação. E nesse momento eu queria te agradecer, Fábio, por estar aqui no programa, por estar aqui no podcast. Uma honra. Que Deus ele possa continuar derramando toda sorte de bênção na sua vida. Você pode contar comigo, você para mim é um amigo, um irmão, né? Não só nas situações boas. A gente já foi em tanta igreja ministrar junto. A gente já passou tanta coisa nessa vida, então eu queria deixar aqui, sabe, o meu braço. Sempre que você precisar, você pode contar comigo. E queria pedir para você, Fábio, para deixar uma palavra aqui para os irmãos, fala para as pessoas que estão nos assistindo. E você que está nos assistindo, comente, irmão. Compartilhe essa mensagem com a sua família. Compartilha esse testemunho gratificante com pessoas que você conhece, com pessoas que estão passando situação difícil. Às vezes você pensa assim, não vou compartilhar, não vou curtir. Irmão, a gente não está ganhando nada para fazer isso. O canal, ele ainda nem é profissional. O canal, ele não recebe dinheiro. A gente está fazendo isso aqui por amor à obra, por amor a você, para dizer uma palavra de ânimo no seu coração, que para você tem jeito, que a sua situação que você está passando é passageira, que Jesus Cristo, ele pode
te honrar, Ele pode te abençoar. Aleluia. Então compartilhe essa mensagem com pessoas. Deixe seu comentário aqui, coloque o seu testemunho no comentário, mande seus comentários através das nossas redes sociais. Eu queria te pedir, Fábio, que você deixasse uma palavra para os irmãos, deixe suas redes sociais também, que eles possam te seguir, te compartilhar, que você é um testemunho vivo, um homem de Deus nessa terra, em nome de Jesus. Minhas redes sociais é Fabrício Batista Ribeiro. E a palavra que eu deixo é que aquilo que você mais tem dificuldade vai ser aquilo que o Senhor mais vai te usar. Eu lembro que nesse intervalo que eu estava passando, eu conheci uma mulher de São Paulo que tinha perdido o marido de Covid, né? E eu pude aconselhar uma mulher que tinha 20 anos de casado, né? Tinha filho, tinha uma vida estável, e ela perdeu o marido dela. Eu conversava com ela, e eu pude orientar ela. Quando eu desligava o telefone, né? Ela mora em São Paulo, eu pensava assim, mas que eu, né? Era Deus trabalhando na minha vida, né? Eu plantava na vida dela, o Senhor plantava na minha vida. Eu edificava a vida dela, Deus edificava a minha vida, me honrava, né? Então, muitas vezes a gente quer muito receber, mas não quer estender a mão. Então, ore pelo seu pastor, ore pelo seu ministério, busque ao Senhor. Ore por aquele amigo seu que está passando por um momento difícil, aquele parente, né? Pelo seu pastor. Honre a sua igreja. Honre a sua igreja. O que Deus tem para você é seu. Não precisa ficar mudando de igreja, achando que hoje você está na Batista, amanhã você está na Assembleia, amanhã você está na Universal. Se Deus tiver um propósito na sua vida, se aquilo que o Senhor falou, foi o Senhor, né? Vai se cumprir. Independente de onde você estiver, Deus abençoe vocês, tenha uma boa noite e essa palavra possa edificar a sua vida, né? Não acabou, né? É só muitas vezes o começo do Senhor numa nova etapa da sua vida. Então Jesus te abençoa e uma boa noite. O Senhor possa abençoar e edificar a sua vida, em nome de Jesus. Queria agradecer a você que assistiu esse vídeo até o final, a gente vale muito a pena. Esse testemunho maravilhoso desse homem, morava de aluguel, passava necessidade, criou o filho praticamente sozinho, hoje é uma bênção. E a esposa faleceu, passou tanta coisa nesse mundo, mas deu a volta por cima. Fabrício, eu queria te agradecer, Fabrício, em nome de Jesus. E a você também, não deixe de compartilhar, não deixe de comentar no nosso vídeo. Você tenha uma excelente noite, tarde abençoada. Deus possa te abençoar, te encher da glória dele, em nome de Jesus. Amém.